Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira, 7 de outubro, com as principais notícias da pecuária brasileira. E a gente começa o programa de hoje falando que a falta de animais para terminação fez com que os frigoríficos de Mato Grosso decretassem férias coletivas. O boletim do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, alertou para as dificuldades dos frigoríficos em encontrar animais para abate. O motivo foi o baixo nascimento de bezerros em 2017 e 2018 e também os efeitos da pandemia da Covid-19 no mercado. Em 2020, a quantidade de bezerros cresceu 5,7%, o que deve refletir na oferta dos próximos anos. A pouca oferta de animais agora e a alta procura por carne bovina têm valorizado o indicador do boi gordo do IMEA. Na última semana, a alta é de 2%, com R$ 235,62 a arroba. Para os próximos meses, o Instituto acredita que a situação não deva mudar muito. E essa falta de animais preocupa o Sindicato das Indústrias Frigoríficas de Mato Grosso. Nesta quarta-feira, o Sindifrigo afirmou que o estado corre o risco de não ter gado suficiente para abate a partir de 2021, comprometendo as operações do setor frigorífico, que gera mais de 24 mil empregos no estado mato-grossense. Para o presidente do Sindifrigo, Paulo Belicanta, a exportação de animais vivos para serem abatidos em outros estados e outros países é o principal responsável por essa situação, por causa da diferença tributária na hora da comercialização. E a forte alta nos preços da arroba em todas as regiões do país não tem sido suficiente para livrar o pecuarista brasileiro de preocupações em relação aos rumos do mercado. E o motivo principal é a alta dos custos de produção, especialmente dos grãos usados na alimentação do rebanho. Mais informações sobre este assunto a gente vai conferir agora com o nosso editor Sidney Maschio, que continua trabalhando de casa como medida preventiva contra o contágio pelo novo coronavírus. Boa noite, Sidney. Bem-vindo ao programa. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite a todo mundo. Cortando de assento com matas de perobeiras e ibiraremas bordejando a estrada, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV chegou na beira do Panema com o dia nas suas horas morredeiras e depois de armar a rancharia, está convidando agora os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras desta e de todas as freguesias para participar com a gente da nossa função novidadeira que está sendo começada. Com o mundo inteiro, aqui, lá no estrangeiro, com uma fome descontrolada de grãos e ainda mais com o dólar nas alturas em que ele está agora, os preços do milho, da soja e dos farelos estão desembestados no rumo de subida do Estradão, apertando a conta e comendo uma parte importante daquilo que poderia ser o lucro do fazendeiro brasileiro. Mas o atraso da chuva aqui no Brasil e o avançamento do trabalho da colheita da safra lá nos Estados Unidos podem misturar de novo as cartas deste baralho e mudar o rumo do jogo nestes mercados. Pois então a hora agora é recomendada para pedir aconselhamento para quem está vendo todo dia a evolução da situação. E para fazer isso, a gente convidou para a nossa entrevista de hoje o zootecnista Rafael Ribeiro, analista da Scott Consultoria, que vai conversar com os amigos pecuaristas do país inteiro, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior do estado de São Paulo. Boa noite, Rafael. Muito obrigado aí pela sua boa vontade e pela consideração para atender a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui no nosso arranchamento eletrônico e internético. Obrigado, Sidney. Uma boa noite para você e uma boa noite para todo mundo que nos assiste. Rafael, começando pelo preço do milho, o que foi que aconteceu nessas semanas recentemente passadas, hein? Bom, Sidney, o preço do milho se mantém firme em alta no mercado brasileiro, né? Hoje a referência na região de Campinas, em São Paulo, ao redor de R$ 69,00 por saca de 60 quilos. E os fatores aí de alta, você citou alguns, né? O câmbio, que tem favorecido as exportações, além da demanda interna aquecida, seja pelo setor de etanol aí, e também em função do setor de nutrição animal, demandando bastante milho, bastante farelo este ano. Ô, Rafael, comparando com o preço que estava valendo em final de setembro
do ano passado, de quanto foi a evolução aí no valor da saca de milho, hein? Bom, a diferença é bastante grande. A gente tem hoje a saca de milho também na região de Campinas custando 68,3% mais na comparação aí com a primeira e segunda semana de outubro do ano passado. Então, uma diferença bastante grande e pesando aí bastante nos custos da alimentação do gado. Em relação à soja, Rafael, como é que está a oferta, principalmente aqui no nosso mercado interno? Bom, ou seja, diante de todo esse volume grande exportado aí nos últimos meses, né, esse ano, nessa temporada, a gente tem aí também uma demanda interna bastante firme, os estoques estão bastante reduzidos e este fator, junto com o câmbio valorizado, tem puxado para cima os preços da soja grão no mercado brasileiro, que não pararam de subir aí nos últimos meses, né? Só para a gente citar um número aqui, com relação aos estoques finais na temporada 2020, a Biov fala em 419 mil toneladas ao final deste ano, né? 87,4% menos na comparação com os estoques finais no ano passado e o menor estoque aí nos últimos anos, desde o início da série histórica apresentado pela Biov. 87% nos estoques finais é muita coisa, né, Rafael? Agora, como é que foi que o mercado do farelo de soja reagiu aí a essa arribada geral, hein? Bom, os preços do farelo de soja acompanharam a valorização da soja grão, assim como o óleo de soja também subiu fortemente, né? E no caso do farelo, a gente também tem um cenário de demanda firme pelo alimento concentrado, e principalmente pelos setores de aves e suínos e também pela bovinicultura, o que acaba ajudando na sustentação, né? Então, em São Paulo, a referência aí hoje ao redor de R$ 2.200 reais por tonelada, né? Uma alta de 3,5% em relação, na comparação mensal, né? O farelo aí custando também por volta de 60% mais em relação ao mesmo período do ano passado. Como é que está hoje, Rafael, a relação de troca entre o farelo de soja e a arroba do boi gordo, hein? Bom, Sidney, a arroba do boi gordo também subiu nos últimos meses, nas últimas semanas, né? O farelo de soja mais caro, como a gente falou aí, em alguns casos até 60%, 65% mais. Essa relação hoje de troca em São Paulo está em torno de 8,9 arrobas de boi gordo necessários para aquisição de 1 tonelada de farelo de soja, né? Isso significa 12,5% ou 1 arroba a mais para a compra aí da mesma quantidade de farelo, isso na comparação com outubro do ano passado. Então, o boi gordo subiu, mas não subiu na mesma proporção que a gente viu aí para alguns ingredientes como milho, farelo de soja, que tiveram altas aí bastante expressivas este ano. Está apertando a conta, né? Agora a gente tem aí um mercado que é relativamente novo no Brasil, né? Que é o DDG e o WDG. Eu chamo de subprodutos porque eu sou um caboclo meio errado, né? O pessoal aí fala de coprodutos, né? Mas como é que está andando esse mercado? Como é que está a oferta e preço desses produtos hoje no Brasil? Bom, seja, a tendência é que o milho balize aí as cotações dos alimentos energéticos, assim como o farelo de soja tende também a balizar os preços dos alimentos concentrados proteicos, né? Então, essa alta do farelo de soja puxou para cima o preço do DDG, do farelo de algodão, do caroço de algodão e também o farelo de soja mais caro fez aumentar a procura por esses coprodutos, né? Como DDG, WDG, caroço e farelo de algodão, né? Então, o DDG hoje, a referência centro-oeste ao redor de R$ 1.000, R$ 1.100 por tonelada, e negócio em R$ 700, R$ 800. Então, a demanda maior e também se a gente pensar aí nas usinas de etanol que acabaram reduzindo um pouco as operações aí em função da pandemia, né? A oferta foi menor do G, de procura tem feito isso e os patamares já bem acima também, como eu sabe. Então o milho e o farelo de soja mais caro, eles tendem a puxar ações para cima dos outros alimentos concentrados. Como é que essa arribada geral dos preços dos grãos e dos farelos está influenciando a oferta de animais do confinamento, né? E como é que vai ser daqui para frente? Porque nós estamos aí deveríamos estar pelo menos no auge da oferta da temporada de gado de coxo, né, Rafael? Isso, Cid, eu acho que o principal reflexo foi na redução aí dos animais de confinamento, principalmente no primeiro giro, né, onde além do milho, do farelo mais caros, do custo do animal de posição boi magro mais caro, a gente tinha um cenário menos favorável em relação ao preço de venda da arroba do boi gordo no mercado futuro, né? Hoje o milho continua caro, o farelo continua caro, o boi magro continua caro, mas a gente tem um cenário mais favorável com relação aos preços futuros aí em outubro e novembro. Então isso deu uma melhorada com relação à intenção, principalmente no segundo giro, mas de maneira geral o confinamento esse ano aí de gado de corte deve diminuir entre 5% e 8%, segundo estimativas aqui desse corte consultoria. Mas fazendo esse destaque que o peso maior
em termos de redução da expectativa com relação à quantidade de gado confinado foi no primeiro giro, que era o gado para estar saindo agora em agosto, setembro, e que de fato vem em menor volume e com alguns atrasos até em função da pandemia também. Rafael, como é que está a situação hoje da colheita dos grãos lá nos Estados Unidos? Bom, vamos lá, eu trouxe aqui uma colinha, ou seja, no caso do milho, até o dia 4 de outubro, 25% da área semeada nos Estados Unidos foi colhida, né? A gente destaca aí a média das últimas 5 temporadas de 24% colhida até então os trabalhos dentro da normalidade, e a gente destaca a situação mais favorável com relação às lavouras, em relação às revisões que a gente viu, não no último, mas no penúltimo e antepenúltimos relatórios do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né? E essas revisões foram em função da situação de clima diverso em meados de agosto, comecinho de setembro por lá, né? Então, nos últimos 2 relatórios, nós já tivemos uma situação mais favorável, inclusive com melhoria aí com relação à porcentagem de lavouras em boas e excelentes condições, né? E no caso da soja, 38% da área semeada nos Estados Unidos foi colhida até então, né? Os trabalhos estão à frente da média das últimas 5 temporadas, que é de 28% da soja colhida até esse momento, né? E assim como o milho, o cenário foi mais favorável com relação a revisões para cima, com relação à qualidade e situação das lavouras nos Estados Unidos. Então, depois daquela preocupação das revisões que nós tivemos com relação ao volume esperado para esse ano, a gente tem um cenário hoje mais estabilizado, mais dentro da normalidade com relação às expectativas de produção nos Estados Unidos. Qual vai ser o impacto dessa safra norte-americana no mercado internacional de grãos, Rafael? Por hora, ou seja, a gente tem um cenário firme de preços, né? Como a gente falou aí, já andou 25% da colheita do milho, quase 40% da soja, e por hora os preços ainda seguem firmes por lá em função da boa demanda, né? E tem um fator também que tem pesado bastante, que é a questão da incerteza com relação às safras aqui na América do Sul, né? E aí destacando principalmente a situação de atrasos nas chuvas aqui no Brasil, né? E que tem atrasado a semeadura da safra de verão, de grãos, principalmente a soja, e que pode impactar lá na frente também na janela de plantio do milho de segunda safra. Então, essas preocupações com relação à safra brasileira, a safra argentina, também tem dado sustentação aos preços no mercado internacional, mesmo né, com o avanço aí, já com os trabalhos avançando nos Estados Unidos, né? Agora, caso a gente tenha um cenário mais dentro da normalidade aqui no Brasil e também com relação à situação da colheita nos Estados Unidos, a tendência é que a maior disponibilidade no mercado mundial pressione aí ou tire um pouco da sustentação que a gente tem visto nos preços, né? Mas de olho no clima, principalmente aqui no Brasil, que está semeando a safra 2021, os Estados Unidos estão colhendo, e a questão do câmbio também, que é um fator bastante importante na precificação do milho e da soja agora no curto e médio prazo. Tá certo. Bom, vamos torcer para vir logo essa chuva, né? Até porque o calor está insuportável. Rafael, queria agradecer demais a sua participação mais uma vez. Você sabe que você é nosso sócio aqui, né? Você e o pessoal todo da Scott. Então, abração para você e abraço para toda a turma boa aí da Scott. E até a próxima. Obrigado, Cid. A gente que agradece sempre a oportunidade. Uma boa noite para você e uma boa noite a todos. Até a próxima. Até. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital paulista. Muito obrigado, Sidney. Então, daqui a pouco você volta também com mais informações. Vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, vamos ver como anda o mercado do boi magro e da reposição. A gente volta já já. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição. No Maranhão, o preço do bezerro segue disparado. De acordo com o último relatório divulgado pela Scott Consultoria, a procura no estado está aquecida para todas as categorias de reposição, especialmente pelos animais mais jovens. Em um intervalo de 12 meses, considerando a média do bezerro de ano e desmama, a valorização foi de 80,3%, frente a 54,9% das categorias mais zeradas, como boi magro e garrote. O preço do boi gordo, no mesmo período, registrou aumento de 62%, o que fez a relação de troca para todas as categorias cair 2,6%. No levantamento, a maior queda observada na relação de troca no intervalo foi para o bezerro de desmama, que teve retração de 15,5%. Em outubro de 2019, com a venda de um boi gordo de 18 arrobas, o pecuarista conseguia comprar 2,32 bezerros de desmama. E hoje é possível comprar apenas 1,96 bezerro. Para as próximas semanas, os analistas esperam que a pouca oferta de animais na maior parte do estado
deve manter o ritmo do mercado. E voltamos a conversar com o editor Sidney Maschio para saber como ficou o comportamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira em todo o país. Sidney, com você. Obrigado, Vinícius. Já essa recitação do noticiário do nosso comentário a respeito do andamento da negociação do boi gordo no mercado e do rumo que está sendo tomado pelo carretão no eito, chamando a atenção do companheiro boiadeiro para uma mudança no comportamento do comprador de gado. O caso que tem para ser contado é que em algumas regiões importantes, agora está querendo usar geralmente na oferta de gado do confinamento para convencer o fazendeiro de que o vento está mudando de lado, o mundo já está acabando e o melhor mesmo é ele entregar a boiada por qualquer dinheiro trocado. Pois então, para ajudar o amigo pecuarista a desmentir algum aventureiro que, por acaso, apareça na porteira com essa conversa de fazer boi dormir, a gente vai enfileirar aqui alguns números verdadeiros para que o companheiro possa rebater qualquer tentativa de pressão baixista na negociação. Então, considerando sempre os últimos 7 dias contados, a partir de quinta-feira passada para trás, a cotação dos animais de reposição subiu 1,1% na média geral do país inteiro. O boi casado de animais castrados ficou 0,6% mais caro. A carne sem osso no atacado aumentou 0,9% na média dos cortes comercializados. E no varejo, os preços médios da carne sem osso subiram 1,9% no Paraná, 1,6% no Rio de Janeiro, 0,6% em São Paulo e 1,1% nas Minas Gerais. E nem carece de esticar mais essa numerologia, porque isso já é bastante suficiente, é mais do que suficiente para a gente deixar comprovada a fortaleza e a firmeza do nosso mercado pecuário, tanto nessa hora de agora, né, como também bem mais para frente no calendário. Assim mesmo, o companheiro que é mais zerado nessa lida de ganhar a vida com gado sabe perfeitamente que, tendo boiada terminada na fazenda, é muito arriscado ficar achando que a cotação vai continuar subindo sem ter parada e deixar para vender tudo de uma vez. Principalmente numa ocasião como essa, né, durante uma alta tão prolongada quanto esta que a gente está passando agora, que foi começada lá no já distante mês de maio, o mais aconselhado é fazer com bastante atenção a conta do custo de produção e ir negociando conforme forem aparecendo as boas oportunidades no mercado. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 15 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que em 14 delas o preço subiu e caiu só em uma única e solitária. Pois então, para o amigo pecuarista fazer a anotação desta relação e a conferência da lista, eu peço de novo a presença e a interferência do companheiro jornalista Vinícius Marra. Mais uma vez, a única queda do dia aconteceu no sul da Bahia, com o boi sendo rebaixado para R$ 254 a prazo e já descontada a parte do fundo rural. A lista de arribadas foi puxada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, com o macho indo para R$ 255. Na região sul de Goiás, a alta foi geral, com o boi pulando para R$ 244,50 e a vaca para R$ 232,50. Seguimos agora para o Mato Grosso do Sul. Na capital do estado, Campo Grande, o caso foi de aumento só para a fêmea, que vale agora R$ 231,50. Em Três Lagoas, subiu tudo, com o macho indo para R$ 246,50 e a fêmea para R$ 230,50. No norte de Mato Grosso, quem quiser comprar boi vai ter que pagar pelo menos R$ 238,50. Em Marabá, no Pará, o macho sai por R$ 253 e a fêmea por R$ 246,50. Em Redenção e também em Paragominas, o novo preço do boi é de R$ 251. Em Alagoas, a cotação da fêmea saltou para R$ 248. Alta geral também no estado de Tocantins.
Na região norte, o boi arredondou os R$ 250 e a vaca aumentou para R$ 240,50. No sul do estado, o macho subiu para R$ 248 e a fêmea para R$ 238,50. No Rio de Janeiro, o boi arribou para R$ 246,50 e a vaca para R$ 234,50. E a gente finaliza a lista de hoje com o noroeste do Paraná, onde o preço do macho aumentou para R$ 244,50. Muito bom, está chegada a hora de fazer a recitação do nosso versinho caipira do dia, lembrando que o tema escolhido para esta semana é vivência e sabedência. E aqui a nossa intenção é destacar, dar força, né, para a extraordinária cultura e para a extraordinária sabedoria do povo sertanejo brasileiro. Então vai ouvindo. Eu sou de pouca leitura, mas tenho certeza de que a verdadeira ignorância é a usura, que é parceira da ganância e da avareza. Eu não alimento no meu coração a ambição de ajuntar riqueza. Eu levo a vida no braço da minha viola e não careço dessa ciência adquirida nas escolas da cidade para ter sabedência de que uma amizade de verdade sempre será de mais valência do que a falsa alegria que eu vejo todo dia campeando na nossa freguesia. Era isso, então, a minha participação por hoje. Fica por aqui, eu vou mandando um abraço para todo mundo e prometendo voltar amanhã nos nossos horários de costume. Até lá, então, eu devolvo a palavra a você, meu companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Então amanhã você volta com mais informações de mercado e os versinhos aqui pra gente. O DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos nesta quinta-feira com a reprise deste programa às 6h30 da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá.